Então, pessoal, para definir o raciocínio clínico, o raciocínio clínico é um processo cognitivo ou pensamento usado na avaliação e tratamento de pacientes. E dentro desse raciocínio clínico a gente tem a metacognição, que refere-se à consciência do terapeuta e o automonitoramento e o processo reflexivo durante a avaliação dos nossos pacientes. Então, para a gente ter a metacognição, a gente precisa pensar sobre o pensamento, né? E isso requer que a gente pense durante a ação, né? A gente reflita em ação. Então, por exemplo, aí apareceu para vocês ali o paciente refere dor na região medial do joelho. Então, se ele tem dor na região medial do joelho, o que eu vou fazer de teste, né? Já tem que passar um número de teste na cabeça de vocês. Então, eu vou lá, bom, dor medial, dependendo do mecanismo de lesão, eu vou pensar no colateral medial, ligamento colateral medial. Aí eu vou lá e faço um teste de bocejo no joelho do paciente, para estressar esse ligamento. Aí a gente reflete sobre a ação, né? Sobre o acontecido. Mas quando eu fiz o teste do bocejo, na verdade esse paciente referiu uma dor mais anteromedial, ela não era uma dor tão medial assim. O que será que pode estar causando dor ali? Será mesmo que é o colateral medial? Talvez seja a inserção do colateral medial, ou talvez seja a pata de ganso que está gerando dor ali, né? E a gente tem que pensar sobre o conhecimento e as crenças atuais. Talvez ainda a gente não pode descartar, por exemplo, uma dor de patelofemoral ou uma dor devido a uma lesão meniscal. Se é uma lesão meniscal, será que eu preciso encaminhar o paciente? Será que ele precisa operar? Será que ele não precisa operar? Qual é que o que a literatura atual nos traz em relação ao tratamento de lesões meniscais? Então, para fazer isso, a gente precisa, de novo, refletir em ação, refletir sobre a ação e pensar sobre o conhecimento e as crenças atuais para direcionar as nossas ações em relação ao paciente. Então, não existe certo ou errado, né? A habilidade é raciocinar. E isso encoraja a reflexão constante, né? Então, na nossa profissão como um todo, e reavaliação do conhecimento e experiência clínica. Então, como vocês podem ter visto aí no processo a gente viu durante a pandemia, né, essa evolução do conhecimento mudando rapidamente, e isso acontece em todas as áreas. Na nossa área da fisioterapia, isso aconteceu e vem acontecendo, né? A gente vem mudando conhecimento e isso vai mudando as nossas crenças, né? Então é importante que a gente tenha hipóteses múltiplas, porque isso permite testar e modificar com equilíbrio os fatores que confirmam ou negam nossas hipóteses. Então, se a gente for pensar no exemplo anterior ali da dor medial de joelho, se eu só pensar no ligamento colateral medial e só no menisco, eu vou deixar de testar a pata de ganso, vou deixar de testar a patelofemoral, eu vou deixar de testar, por exemplo, a articulação do quadril, que pode referir dor no joelho, eu vou deixar de testar a lombar. Então, a gente precisa de múltiplas hipóteses para poder testar outras regiões do corpo que possam estar causando ou sendo a fonte de dor do nosso paciente. Então, voltando para o nosso caso clínico ali de novo, né? Dor medial no joelho. Eu ainda acho que é bocejo, que é o colateral medial, mas eu quero descartar menisco. Então, o que eu posso fazer? Faça um teste, por exemplo, do Apley de compressão. Ou faça a marcha do pato, né? Onde a gente consegue gerar bastante carga no menisco e ver o que acontece. Aí eu fiz esses dois testes, o paciente deu negativo. Beleza, não é menisco. Tá, mas ele teve uma dor anteromedial no joelho, eu fiquei na dúvida, será que não era uma pata de ganso? Um dos tendões da pata de ganso é o semitendíneo. Vou lá ver se ele não está fazendo, se ele não tem uma tendinopatia do semitendíneo. Então eu posso fazer um teste resistido de flexão de joelho. Aí novamente deu negativo o teste, então já descartei a pata de ganso. Ou melhor, descartei um dos tendões da pata de ganso, eu poderia testar os outros dois também. E eu vou lá e faço o teste do bocejo. E aí deu positivo, refere a dor do paciente. Então realmente,
a história do mecanismo de dor condiz com a minha avaliação clínica e eu consegui descartar as outras estruturas que eu tinha como hipóteses secundárias e terciárias, certo? Então, a característica do expert, né? Na verdade, o expert tem uma habilidade em perceber e relembrar de padrões e guardá-los na memória. Então, o expert, em algum momento, né, ele vai ter, quando ele se torna expert, ele vai ter uma grande base de conhecimento que é organizada e relacionada com padrões familiares. Então, a gente acaba criando uma memória de diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, se o paciente vem para vocês e agarra o cotovelo, que nem aparece na imagem aqui, né? Tô com dor no cotovelo e ele aponta a região lateral. O que passa na cabeça de vocês? Para uns 30 segundos aí e pensa, quais são as hipóteses diagnósticas que vocês têm para dor lateral no cotovelo? Então pode ser, por exemplo, uma tendinopatia do extensor comum do carpo, pode ser uma fratura da cabeça do rádio, pode ser uma irritação do nervo interósseo, que é um ramo do nervo radial, pode ser talvez uma dor referida da cervical. Vejam então que a gente começa a trazer várias hipóteses diagnósticas que podem estar causando a dor lateral do cotovelo. E cabe a nós daí fazer os testes para confirmar ou negar as hipóteses que a gente tem. Quais que são os erros mais comuns, então? Normalmente a gente acaba procurando aquilo que a gente conhece, né? We see what we look for. Então, por exemplo, vocês estão fazendo agora um módulo de modelo biopsicossocial. Vocês já estão muito bem familiarizados com o bio, talvez não tão familiarizados com o psicossocial. Então, talvez acabe o módulo e vocês comecem a investigar no paciente de vocês mais fatores psicossociais que estejam envolvidos com a disfunção desse paciente. Ou, por exemplo, vocês fazem um curso de mobilização articular, ou Mulligan, ou Maitland. Acabam o curso, na próxima segunda-feira, todo paciente que entrar vai ter uma disfunção articular. Né? Tu vai ter uma rigidez articular, vai ter uma hipermobilidade articular, ou tu vai querer direcionar a articulação para alívio de dor porque vocês fizeram um curso de mobilização articular. Ou talvez vocês façam um curso, por exemplo, de neurociência da dor. Né? Ou talvez, mesmo assim, essa parte do biopsicossocial, né? Acabou o curso de neurociência da dor e todo mundo tem dor persistente, todo mundo tem dor crônica e vocês estão querendo educar o paciente em relação a isso. Aí, na segunda-feira, todo paciente recebe educação sobre dor. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não hipervalorizar aquilo que a gente gosta mais. Né? Outro problema que a gente tem é a má interpretação da informação. Então, não assuma, né? Pergunte ao paciente se vocês estão com dúvida. Então, de repente, ali o paciente chegou para vocês lá e relata, e chega com o joelho inchado, que nem vocês conseguem ver na imagem. E aí vocês pensam, um edema desse aí deve ser um cruzado, né? Será que é um cruzado? O paciente conta para vocês a história que se lesionou jogando bola. Bom, provavelmente é um cruzado, né? Deve ser, porque jogando bola o mais comum é a gente romper o cruzado. Mas quando é que começou esse edema do paciente? Então, o início do edema vai nos dar uma boa ideia qual é a lesão que ocorreu com esse nosso paciente. Se o paciente teve um edema tardio, 2, 3, 4, 6 horas após o mecanismo de lesão, a gente vai estar pensando muito mais em uma lesão meniscal. Agora, se o paciente teve o edema justamente, imediatamente após lesão, né, se lesionou e o joelho já edemaciou, a gente está pensando muito mais numa lesão de cruzado anterior. Certo? Então não assumam, pergunte ao paciente. Outro erro comum é a gente ter poucas hipóteses. Então o paciente chega para vocês, que nem a gente vê na imagem, estou com dor no ombro. Então segurar o ombro ali naquela região, o que pode estar gerando dor ali? Então a gente pode pensar, por exemplo, que talvez esse paciente esteja com dor na inserção do elevador da escápula, pode ser o trapézio superior, pode ser uma dor irradiada da cervical, pode talvez ser uma dor no ombro, mas é mais difícil, mas pode ser também. Então a gente tem que ter várias hipóteses, né? Quais são as hipóteses talvez
de víscera que pode estar gerando dor, né? O coração pode dar dor no ombro, né? Então a gente tem que começar a ter uma visão maior. Se o padrão de dor desse paciente não faz muito sentido, a gente tem que começar a desconfiar de outras coisas, de outras fontes não musculoesqueléticas que podem estar causando dor nesse nosso paciente. E um outro problema comum é a má interpretação do conhecimento, né? Então, alguns anos atrás, aí, em 96, teve uma pesquisa sobre a ativação do transverso do abdômen em pessoas com dor lombar crônica e viram que as pessoas que tinham dor lombar persistente tinham uma diminuição ou um retardo na ativação do transverso do abdômen. E aí, eu estou resumindo aqui a história, né? Mas a conclusão foi que se eles têm dor lombar persistente e tem um atraso na musculatura do abdômen e não tem nenhuma causa específica da dor, deve ser instabilidade, porque o músculo não ativa, então isso gera sobrecarga na coluna e isso gera dor. Então foi postulado que todas as pessoas que tinham dor lombar persistente tinham a fraqueza do abdômen. Só que tem um pequeno problema e dois pequenos problemas nessa historinha, nesse artigo, né, que foi feito em 96 pelo Paul Hodges, é que eram só 8 sujeitos com dor e 8 sujeitos sem dor, né, uma amostra muito pequena. E a diferença de ativação era muito, muito, muito pequena, era milissegundos de diferença. Então, quando isso foi pesquisado novamente numa população maior, foi visto que as pessoas que têm dor lombar persistente, ao invés de ter uma diminuição na ativação do transverso, ou da musculatura do abdômen como um todo, eles têm uma hiperativação, eles têm um excesso de ativação muscular, certo? Então, isso acaba gerando alguns problemas que a gente vai ver mais pra frente agora na aula, tá? Além disso, a gente acaba procurando, né, a gente acaba fazendo a confirmação do viés. A gente tem um excesso de confiança no nosso diagnóstico preferido. Então a gente acaba procurando só fatores que confirmam. Então, pensando na história de novo do transverso, a gente pode testar a estabilidade da coluna e a ativação transverso em várias posições. Então, a gente pode testar eles em supino, né, decúbito dorsal, a gente pode testar em quatro apoios, a gente pode testar sentado, a gente pode testar em ortostase, a gente pode testar com movimentos funcionais e provavelmente em algum momento a gente vai achar que o transverso não está contraindo bem. Então, o que é isso? Tu está procurando confirmar o teu viés, né? Mas será mesmo que é isso que acontece? Tu testou coisas para negar o teu viés, certo? Outra coisa que acontece é a gente não valorizar o feedback do paciente. Então o paciente chega para vocês e diz: não tô melhor, eu tô igual. Tá, mas por que tu tá igual? O que aconteceu, né? O que houve de errado? Quando que tu notou que não mudou nada? Por que tu acha que tu tá com a mesma dor, né? Como é que a gente pode mudar? E aí muita gente acaba falhando em refletir, né? Bom, talvez esse paciente não melhorou porque ele não fez o exercício. Ou talvez não, ele fez o exercício, mas não fez da forma que tinha que fazer. Então a gente está meio que colocando a culpa no paciente. Mas aí de repente tu vai lá, o paciente diz que não melhorou e vocês esquecem de conferir os exercícios, assumem já que o exercício não funcionou, né? Ou talvez esse paciente fez os exercícios, aí vocês conferem como o paciente fez o exercício e ele fez exatamente como vocês pediram que ele fizesse. Então o que está acontecendo? Provavelmente ou o nosso diagnóstico está errado ou a nossa prescrição de exercício está errada e a gente tem que mudar a nossa abordagem, certo? Então valorizem o feedback do paciente, mas sejam minuciosos, né? Tentem entender o que está acontecendo com esse paciente. Como é que a gente pode minimizar esses erros, né? A gente tem que ampliar perspectivas, né? Ter uma gama maior de possibilidades, de hipóteses diagnósticas. A gente tem que testar essas hipóteses com equilíbrio, né? Entre as evidências. Testem para confirmar e testem para negar. E a gente precisa refletir em ação. Então, se o teste que vocês fizeram com o paciente não refletiu o que vocês pensavam que ia acontecer, o que será que está acontecendo? De repente eu fui lá e fiz um teste com um paciente
de abdução do membro superior. E aí o paciente sentiu dor, teve o arco doloroso. E eu vou lá e faço um glide, né, um deslizamento antero-posterior na cabeça do húmero. Se é uma síndrome do impacto, uma síndrome dolorosa subacromial, eu espero que fazendo um glide, né, um deslizamento AP, diminua a dor do paciente. Só que na verdade essa dor piorou. O que será que está acontecendo? Será que o problema dele realmente é glomerular? Então, algumas vezes quando a gente faz um glide AP na glomerular, a gente pode estar aumentando um pouco da tensão do plexo braquial e isso está irritando o ombro, gerando um pouco mais de dor nesse nosso paciente. Então, é por isso importante refletir durante a ação.